Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para a gente falar aí sobre esse Flamengo e Cuiabá, que foi um jogo em que aconteceu algo um pouco diferente do que a torcida rubro-negra imaginava. A torcida rubro-negra imaginava uma vitória do Flamengo para cima do Cuiabá. Alguns imaginavam até uma goleada do Flamengo. E na verdade não aconteceu nada disso, né? O Flamengo empatou com o Cuiabá no Maracanã e correu o risco até de perder o jogo, tá? Já que começou o jogo perdendo para o Cuiabá. O Cuiabá saiu fazendo 1-0 no comecinho do jogo e depois o Flamengo buscou o empate no segundo tempo, mas não teve forças para virar o jogo. Bom, como eu falei, o Cuiabá no comecinho do jogo fez 1-0, né, num contra-ataque rápido, onde a bola foi lá pro Derek, e aí o Derek chutou, deu aquela agulhada, né, que o pessoal fala, né, na bola de bico, né, e aí a bola bateu no Davi Luiz, no pé direito do Davi Luiz, e entrou. Fez Cuiabá 1, Flamengo 0 no Maracanã. E o jogo ficou, que já não era muito fácil, ficou mais difícil ainda. Aí você vai dizer, pô, o jogo contra o Cuiabá não é muito fácil? Não, não é muito fácil não, porque o que acontece? O time do Cuiabá, treinado pelo português Petit, quem viu a Copa de 2006 vai lembrar dele. Ele foi jogador da seleção de Portugal na Copa de 2006. Era um bom meia, bom volante da seleção portuguesa, tá? Ele trabalha o Cuiabá em duas linhas de 4, às vezes uma de 5, outra de 4, mas muito bem fechadinhas, muito próximas, e que dificulta bastante a troca de passes do adversário ali na entrada da grande área dele mesmo, tá? Então, realmente, o Flamengo teve bastante dificuldades para entrar na área do Cuiabá, principalmente no primeiro tempo, tá? O Flamengo acabou não criando muitas oportunidades no primeiro tempo, e não é porque faltou precisão, faltou garra, faltou vontade do Flamengo, não. É porque o Cuiabá marcou muito bem o Flamengo, tá? E aí terminou o primeiro tempo, Flamengo 0, Cuiabá 1. Aí veio o segundo tempo e o Tite veio com duas alterações. Entraram o Lohan e o nosso queridíssimo Ayrton, né? Aliás, o Lohan já tinha entrado no primeiro tempo, no finalzinho, porque o Bruno Henrique sentiu uma lesão. O Lohan entrou no lugar dele. E assim, o Flamengo teve mais intensidade no jogo. Não que o Flamengo não tivesse tido no primeiro tempo. Teve, mas teve mais ainda. E aí sim, o Flamengo criou mais problemas para o Cuiabá, graças a essa intensidade mais alta, tá? O Flamengo criou oportunidades de gol realmente perigosas, entendeu? O Pedro teve chances de gol, o próprio Lohan também teve, entendeu? E o Flamengo começou a criar mais volume de jogo para cima da defesa do Cuiabá, mas não estava conseguindo fazer o gol. Porque também o Walter, o goleiro do Cuiabá, virou o Neuer, né? Defendendo aí várias bolas importantes do Flamengo. Mas o Flamengo tem Pedro, né? E aí o Ayrton Lucas fez um cruzamento perfeito para ele aos 25, 26 minutos do segundo tempo. E o Pedro acertou uma cabeçada maravilhosa e empatou o jogo. 1-1, Flamengo e Cuiabá. E tava todo mundo imaginando o quê? Pô, o Flamengo agora vai virar o jogo, né? O Flamengo teve chances, sim, para virar o jogo, mas não conseguiu. O Cuiabá, do bom técnico português Petit, segurou o Flamengo com muita sorte, tá?
O Cuiabá teve muita sorte porque o Flamengo oportunidades teve para virar o jogo, mas não conseguiu virar esse placar para 2-1. Bom, o 1-1 é aquela coisa, dos males o menor, porque pelo menos não perdeu. E o Flamengo continua ainda líder isolado do campeonato. Porém, é aquela coisa, Botafogo e Palmeiras se aproximaram, chegaram, né? Porque a diferença era de 3 pontos, caiu para 1 só, tá? Para os dois. Porque o Botafogo venceu o Atlético Mineiro. Aliás, está todo mundo vencendo Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense e Corinthians, né? Viraram aí saco de pancada no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras fez 2-0 no bom time do Bahia do Rogério Ceni, tá? E aí por isso que os dois se aproximaram. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Fortaleza no Maracanã, jogo na quinta-feira. E aí o Flamengo tem que vencer para poder se manter na liderança, porque senão depois na outra rodada o Flamengo não joga contra o Internacional. O jogo foi adiado porque o Internacional finalmente teve os confrontos dele marcados na Copa do Brasil contra o Juventude, né? E o primeiro jogo é no fim de semana, aonde aconteceria, né, a rodada pro Flamengo ali, a 17ª rodada pro Flamengo. E aliás, na verdade, a 16ª rodada é toda desmembrada, porque tem aí a final da Eurocopa, a final da Copa América no próximo fim de semana. Tá bom? Então o Flamengo aí pode ser prejudicado por conta desse empate ou não, se Botafogo e Palmeiras tropeçarem na próxima rodada. E aliás, se eu não me engano, na 17ª rodada os dois se enfrentam. Então quer dizer, pode ser muito bom pro Flamengo que os dois se enfrentem. Tá bom, minha gente? Bom, você que tá aqui no canal, se inscreveu? Não? Por favor, se inscreva no nosso canal Potência Rubro-Negra, tá bom? E, por favor, nos ajude deixando aquele like maneiro nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, aí, é aquele famoso ganha-ganha, né? Você ganha porque você tem mais vídeos recomendados e nós ganhamos também porque a gente ganha mais inscritos no nosso canal, tá bom? A gente vai, mas a gente volta na sexta-feira aí falando sobre esse Flamengo e Fortaleza, que é muito importante para o Flamengo se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Aí você vai dizer, mas o Flamengo vai ter os uruguaios já de volta? Não, o Flamengo ainda não vai ter os uruguaios de volta porque o Uruguai eliminou o Brasil da Copa América e aí os uruguaios jogam na quarta-feira contra a Colômbia na semifinal da Copa América e na quinta o Flamengo joga diante do Fortaleza e mesmo assim o Uruguai, mesmo que seja eliminado na semifinal da Copa América, ele joga o terceiro lugar diante lá da Argentina ou do Canadá, provavelmente diante do Canadá, né? Mesmo ele sendo eliminado diante da Colômbia, tá bom? A gente vai, mas a gente volta então na sexta-feira falando sobre esse Flamengo e Fortaleza, que vai ser o último jogo antes da volta dos uruguaios. Tchau, tchau, gente!